Olá pessoal, bem-vindos à quarta e última parte da nossa aula de semelhança. O tema agora é triângulos semelhantes. Bem, você pode ter uma dúvida agora, pintar uma questão como essa. Charles, triângulo é um tipo de polígono, não é? Eu vou dizer, sim, é um tipo de polígono. Então, o que vale para polígono vale para triângulo? Eu vou dizer, sim, vale. Polígonos que são semelhantes e triângulos que são semelhantes, tem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Mas então por que um estudo especial para ele? Você vai observar que outros assuntos mais à frente vai tratar aí de semelhança de triângulo, vai precisar desse conceito. Então é por isso que a gente dá um destaque para ele agora, tá bom? Então, triângulos que são semelhantes são as mesmas condições de polígonos. Bem, eu trago aqui para vocês um exemplo, tá? Dois triângulos e na relação de correspondência entre lados, se eu faço, por exemplo, o lado 3 sobre o lado 6, o lado 5 sobre o lado 10, o lado 4 sobre o lado 8, eu vou observar que todos eles vão representar a mesma razão de semelhança, que é 1 sobre 2. Eu optei por simplificar aí no exemplo 4 e 8, dividindo por 4, mas eu poderia ter simplificado o 5 sobre 10, dividindo cada um deles por 5, e o 3 e o 6, dividindo cada um deles por 3. Bem, a gente tem aqui figuras semelhantes, triângulos semelhantes, porque os ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida, tá certo? O ângulo A com o ângulo F, o ângulo B com o ângulo G, o ângulo C com o ângulo H, e a razão entre as medidas dos lados correspondentes é meio, tá? Então eles são proporcionais, eles possuem a mesma razão de semelhança, tá bom? Dentro do estudo aqui do triângulo semelhante, eu trago esse termo chamado homólogo, né? Falo de objetos homólogos, que são, em figuras semelhantes, os elementos que são correspondentes, tem uma relação de correspondência. Eu poderia ter tratado disso antes, porque isso vale também para polígono, tá bom? Mas aqui, por exemplo, quando eu falo que o ângulo A e o ângulo F são homólogos, quer dizer que eles são correspondentes. O ângulo B e o ângulo G são homólogos, são correspondentes. O C e o H são homólogos, são correspondentes. A mesma coisa para os vértices A e F, B e G, C e H, tá bom? Nesse caso aqui, quando eu trato dos ângulos, os ângulos homólogos, eles são iguais, congruentes, têm a mesma medida. Quando eu trato dos lados homólogos, o AB com FG, o BC com GH, o AC com FH, aqui eles são correspondentes e são proporcionais. Então a palavra homólogo está relacionada a ser correspondente, tá bom? Para você não achar que homólogo está relacionado a ser igual. Quando forem ângulos, são ângulos iguais, congruentes. Quando forem lados, são lados que possuem a mesma razão de semelhança, tá bom? Bem, quando eu trago aqui um teorema fundamental da semelhança, tá? Eu estou querendo tratar do seguinte. Eu tenho aqui esse triângulo ABC e traço uma reta passando pelos lados AB e AC. Essa reta é paralela a BC, tá bom? Volto aqui, ó. Tem ali o lado AB, o lado AC e traço uma reta paralela a BC. Quando eu faço isso, está interceptando os dois lados e é paralelo a um outro lado, eu vou determinar triângulos semelhantes. Então, esse triângulo que ficou para cima, quando eu dei esse corte aí com a reta, o ADE, ele é semelhante ao ABC. Então, olha, se eu representar aqui os dois, eu tenho aqui o ABC, o ADE, e eu vou poder dizer o seguinte, que os ângulos homólogos são A e A, porque partiram do mesmo vértice, B e D, C e E, tá bom? E os vértices também homólogos ali, que no caso A representa ali o mesmo ponto, o B com o D e o C com o E. Bem, quando são os lados homólogos, aí vai ser o AB com o AD, o AC com a E e o BC com o DE, tá bom? Vai valer, gente, as mesmas condições de semelhança quando eu tenho o teorema fundamental, que é quando eu traço ali uma reta paralela a um dos lados e obtenho dois triângulos. Tá bom, gente? Grande beijo para vocês. Até a próxima.